Recessão global, Fofolete! Esse vídeo não é recomendação de investimentos e esse aqui é o canal que mais faz... que mais mostra videoclipes da dança da lateralidade. يا إلهي، النبوءة تتحقق. Vai! Exigindo demais de mim! Pra baixo, pra cima, pro lado, pá. Pra baixo, pra cima, pro lado. É isso aí. Vai! Man! Você é um filho da puta, He-Man! Voltou o som aqui. Deu algum bug aqui, deu algum problema. Então fiquem tranquilas aí, relaxa que depois a gente corta isso aí, tá? Muito bem, senhores, nós temos o seguinte, tendência de baixa no gráfico do petróleo, me chamou muita atenção. Média 8 semanal, essa linha azul que vocês estão enxergando é a média 8 semanal, ela antecipa movimentos das próximas 8 semanas. E hoje no gráfico do petróleo, barril Brent, que é o que a gente utiliza como referência aqui no Brasil, e também para saber se a inflação vai ser controlada no mundo todo ou não, a gente vê o preço do barril, né? Semana passada a gente viu o preço do barril subindo violentamente, as ações da PetroRio, acho que é PetroRio, que é a Petro 3, a Petrio 3 da Bolsa Brasileira, veio em alta, Petrobras também. E agora nós temos o seguinte, nós temos aqui
um engolfo de baixa, né, que está tentando manter o canal de baixa desse barril, tá? Então, o barril de petróleo, se ele se desvalorizar, isso é um bom indicativo de que a inflação pode ser controlada, tá? No caso aqui, ele tentou romper a resistência, não conseguiu e veio para baixo aqui. Então, para essa fase de combate de inflação, é um bom sinal se a gente voltasse para baixo desse canal, para dentro desse canal laranja aí que eu estou mostrando para vocês. Bom, o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nós temos aqui o mercado que vai abrir às 10h30 da manhã, tá? Nós temos o mercado de futuros que já abriu ontem às 19 horas, antecipando o movimento de, finalmente, tentativa de rompimento da média 8 semanal. Então, dentro daquela estrutura que a gente fala, né, de manter um bear trap, que seria um fundo mais baixo do que o fundo anterior, com rompimento verdadeiro, se ele conseguir romper a média 8 semanal, tá? Agora ele está trabalhando nisso, né? O mercado está indefinido agora nessa segunda-feira, mas se ele conseguir romper, nós vamos voltar provavelmente para essas regiões de Fibonacci aqui em cima, para os 4.000 pontos do S&P 500, trazendo aquele famoso respiro do mercado. Como o mercado está dentro de uma estrutura de volatilidade, eu acredito que sim, a gente pode ter esse respiro do mercado ainda. Em novembro vai ser o mês que vai decidir para nós se os mercados vão trazer um respiro antes de mais queda, com uma confirmação de recessão no ano que vem. Então isso me chama a atenção. E também, basicamente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E também eu quero ver se ele consegue romper hoje a média 8 semanal. Então, se ele conseguir romper, eu vou ficar um pouco exposto à compra em alguns ativos e majoritariamente vendido. O que é vendido não é apostar em baixa, tá, pessoal? É apostar em ficar... não é apostar, é ficar dolarizado, certo? Então, majoritariamente dolarizado, mas aumentaria minha exposição à compra de ativos para tentar pegar esse respiro que que retomou a alta aqui na sexta-feira. Então, o fechamento semanal do S&P 500, mercado de futuros, ele chegou a fazer um engolfo de alta, né, um pivô de alta aqui de curtíssimo prazo. Para eu ter uma confiança de pegar umas 4 a 8 semanas de alta, eu preciso que ele rompa essa média 8 semanal, uma alta, né, que seria um pullback para o preço continuar caindo. Então, no futuro, espero mais queda pela frente. Então, ainda nessa narrativa de recessão global, eu acredito que nós vamos ter ainda mais quedas pela frente, mas dentro de um contexto de volatilidade, e volatilidade leia-se altas e quedas, só que o importante é ficar exposto temporariamente por um curto espaço de tempo na alta, mas majoritariamente vendido, porque a tendência principal é de mais quedas, né? Apesar de ele ter feito aqui, dele estar fazendo aqui o famoso bear trap, que é esse fundo mais baixo do que o fundo anterior, o preço volta e os mercados voltam a reagir um pouco positivo. Isso aqui eu acredito que é uma compra, pessoal, é uma especulação minha, tá? Mas é uma compra de investidores que acreditam que estão tentando adivinhar um fundo, obviamente, mas que estão tentando já entrar parcialmente nesse suporte dos 3.600, né? Como ele rejeitou a perda dos 3.600 e voltou para cima, nós temos um contexto dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, ou seja, da última semana, um contexto altista aqui de curto prazo. Se a gente tiver a manutenção dessa alta acima da média 8 semanal durante essa semana, dessa segunda semana, depois desse pullback, nós vamos ter um respiro de alta que, conforme eu expliquei para vocês, pelo menos até uma das regiões de Fibonacci, o que pode trazer um pouquinho de alta para o Ethereum, para o Bitcoin e assim por diante, para os mercados de voláteis em geral. O risco que corre aqui temos ainda pouca informação porque a semana recém iniciou, então ainda estamos com 50% de probabilidade de alta e 50% de probabilidade de baixa, ou seja, é igual jogar uma moeda para cima, jogar uma moeda e falar cara ou coroa, porque a probabilidade está exatamente a mesma, porque nós estamos testando o preço das maiores ações americanas em suporte perdido como resistência. Então, dentro de continuação de padrão de baixa, geralmente é isso que ele faz, né? Ele faz toque, perde o suporte, age como resistência e o mercado afunda, trazendo uma queda satânica, né? Ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele arrisca romper a média 8 semanal. Então, se ele romper a média 8 semanal ao longo dessa semana, se manter acima,
o mês de novembro pode iniciar o mês em alta, tá? Então o mês de novembro pode ser altista, caso o preço consiga se manter acima. Por enquanto, as probabilidades estão as mesmas por causa desse movimento lateral. Um detalhe muito importante que a gente precisa entender é o seguinte: está se consolidando no gráfico semanal um gráfico de pump and run, de dump and run, tá? Dump and run é um dos movimentos pré-explosão de preço mais significativos que existem, tá? É o price action que mais traz retorno financeiro para todos os investidores de risco. Esse padrão ele é conhecido como um desenho de um crash, tá? Geralmente ele faz um crash, depois lateraliza, começa a fazer uma recuperação e a partir desse movimento, mais para frente, ele consegue fazer a recuperação. Se eu pegar essa linha de tendência de baixa, colocar ela num padrão de bump and run, eu posso prever entre aspas, que a recuperação econômica começaria pelo gráfico, né? Em final de 2023 e início de 2024. Então o padrão que se desenha aqui é um padrão de bump and run. Esse padrão de bump and run ele acontece frequentemente em recessões econômicas, né? Aqui, ó, se a gente for pegar aqui esse padrão de bump and run, nós tivemos essa recuperação. Então veja que depois que acontece o movimento de crash, né, o movimento de grande queda, o Federal Reserve começa a utilizar ferramentas de recuperação econômica que fazem com que a liquidez do mercado volte. Então esse é um padrão que eu quero captar, que acho que todos nós queremos captar, na verdade, que é o padrão de bump and run, né? Então se você quiser pesquisar aí sobre esse padrão, esse é um padrão bem clássico, é um padrão de início de tendência, de reversão de tendência de baixa para a tendência de alta, é esse movimento aqui. Então ele faz o grande boom, né? E depois ele começa a tendência de alta forte, tá? Logicamente o padrão gráfico ele não se repete sempre igual, não é exatamente igual sempre, mas ele é muito parecido, né? Então a gente tem o padrão de bump and run que precisa consolidar depois uma recuperação econômica lá para 2024. Então uma coisa que eu aprendi ao longo do meu tempo com análise gráfica é o seguinte: geralmente você pega os topos aqui, né? Você une eles e faz essa linha de tendência de baixa. A linha de tendência de baixa ela vai te dar aproximadamente, porque não é exatamente igual, mas aproximadamente o período futuro que vai ter o rompimento dessa LTB. Então, logicamente, quanto mais longo é a queda, mais longa seria essa linha de tendência de baixa. Não dá para saber, por exemplo, se a queda, o crash seria aqui e a recuperação seria lá em 2026, não tem como saber, mas eu chuto que nós estamos fazendo um padrão de bump and run, tá? Então especulo que esse é o padrão que vem se desenhando aí no S&P 500 e na economia global como um todo, né? Recessão e tal. Então acho que ainda é muito cedo para entrar apostando em fundo, apesar que tem gente comprando esse fundo acreditando que é um fundo verdadeiro e que a recuperação seria já imediatamente, né? Já começaria já em 2023, abril de 2023. Pode acontecer, tá, pessoal? Pode ser que seja, pode acontecer, não tem como saber, até o gráfico mesmo mostrar pra gente, mas o que acontece é, eu tenho que saber o que eu vou fazer em caso no semanal a gente consiga se manter acima da média 8 semanal. Então, se a gente conseguir se manter acima da média 8 semanal, aumenta-se a probabilidade dele conseguir pelo menos voltar a testar essa linha amarela aqui, os 4.000 pontos no S&P 500 e um padrão de respiro, né? Que seria aquelas 2 meses de alta que acontecem, né, no meio da tendência de baixa. Então, vem a perna de baixa, com a perna de baixa vem o respiro. Esse é o respiro que eu gosto de capturar. Então, vem outra perna de baixa, outro respiro, outra perna de baixa, outro respiro. Então, é basicamente esse respiro que a gente tenta capturar de vez em quando, né? Na tendência de baixa. Bom, então, tá muito cedo ainda para determinar a recuperação, mas já temos alguns indícios de que a gente pode ter aqui um pouco de tranquilidade. Vamos ver. Bom, no Bitcoin, moedinha da praia, a última vez em que eu vi o mercado lateral desse jeito, no semanal, né? Veja que ontem a gente tentou fazer o rompimento do triângulo simétrico, ele chegou aí até o final do triângulo simétrico, então ele não vai fugir, essa semana vai tomar uma decisão. Ele está muito apertado entre essa linha de tendência de alta
e essa linha de tendência de baixa, tá? Então o preço está bem apertado, ele vai tomar uma decisão, provavelmente uma direção aqui. Se ele conseguir romper a média 8 semanal, então vale a pena ficar exposto em compra, beleza? Ele não rompeu por enquanto, então ainda não vale a pena. Mas um rompimento semanal aqui, depois de sair de um triângulo simétrico, vocês já sabem a minha opinião. Ele vai subir para lateralizar, para depois cair, tá? Então, se ele for sair do triângulo simétrico para cima, é pior para o nosso contexto. Por quê? Porque apesar de pegar uma alta de curto prazo aqui, geralmente ele vai lateralizar para cair e afundar mais tarde, dar a queda mais forte mais tarde, tá? Se ele cair primeiro, melhor. Se ele descer primeiro, melhor, porque se ele sai do triângulo simétrico, desce primeiro, ele tende a retornar para cima. Então, ele traz uma janela de tempo mais oportuna para pegar um movimento de alta contrário à expectativa do mercado. Então, por exemplo, se ele começar a cair agora aqui do triângulo simétrico, muita gente vai começar a shortar o Bitcoin aqui nesse movimento aqui, achando que o Bitcoin vai derreter. O Bitcoin até ele pode derreter numa velocidade média aí, mais ou menos, mas ele pode se segurar em 16, 17 e voltar a subir rapidamente. Então, esse seria o contexto ideal. Que ele derreta primeiro, reteste esse fundo anterior, rejeite a queda desse fundo anterior, com o S&P 500 rompendo acima da média 8 semanal, seria um bom ponto de entrada, um bom movimento de price action de entrada de especulativa, tá? Então vamos ver como ele vai romper esse triângulo simétrico essa semana, entre hoje e amanhã ele vai ter esse rompimento, tá? Se ele rejeitar aqui, perder a mínima ou a máxima desse movimento aqui, você vai no curtíssimo prazo a favor do movimento, depois você tem que sair e ficar comprado, provavelmente, tá? Então, no início, você até pode ficar vendido em caso de queda, mas logo nos dias seguintes você vai ter que ficar comprado, porque provavelmente você vai pegar um pullback. O mesmo se aplica se ele fazer o movimento entre hoje e amanhã para cima. Se ele romper para cima, o ideal é que você consiga depois realizar um pouco, porque provavelmente vai vir mais queda pela frente, tá? Então, no triângulo simétrico não se brinca, porque o triângulo simétrico é quando o Smart Money está em ponto de controle. Eu acredito que ele vai cair primeiro, no curto prazo. Eu acho que ele vem dar porrada para baixo primeiro. O motivo é dar porrada para baixo é porque eu acredito que nós estamos passando por um período muito semelhante de 2 meses, de 60 dias, em que a gente viu essa acumulação acontecer lá em 2018, tá? Então, em 2018, a gente viu essa acumulação acontecer, que na verdade foi uma redistribuição, né? Então, o que acontece, né, pessoal? Ó, ele faz o rompimento para baixo. Aqui, no caso, ele foi apertando o preço e batendo sempre no mesmo suporte, tá? Então, ele fez o movimento. Você marca aqui a metade do movimento. Você marca a metade do movimento aqui. A metade do movimento aqui, onde foi o Smart Money, vai ser o suporte futuro. E também vai ser a resistência futura. Aqui foi o suporte, nesse dia aqui, e aqui também foi suporte, suporte, suporte. Aqui agiu como resistência e suporte. Então é um ponto de controle do mercado. E aqui nós estamos com o mesmo cenário, mesmo contexto. Nós estamos com um ponto de controle aqui, ó. Tá? Então esse é um ponto de controle que no futuro agirá como resistência ou como suporte. Beleza? Vocês podem ter certeza que se a gente perdesse aqui e voltasse para os 9, aqui seria a primeira grande resistência do Bitcoin. Se caso ele consiga romper para cima, tá? Ele perca temporariamente aqui, depois no futuro, e aí aqui ele vai ser o principal suporte, tá? Esse é o ponto de controle principal do Bitcoin desse ano, tá? Esse é o principal ponto de controle. Exatamente como 2018. Em 2018 nós tivemos um derretimento, depois tivemos o padrão de bumper run, corrida também, né? Movimento muito parecido com o bumper run. Então, aconteceu o grande boom aqui, o bump e depois o run, né? Bump de queda, depois o run. O mesmo aconteceu aqui no Covidão, né? Então, bump and run, mesma coisa. Bump and run. Então, o que acontece? O que eu quero tentar pegar é esse movimento de derretimento rápido aqui, que pode chegar até os $12.000, conforme a gente já explicou para vocês. Seria ali o próximo fundo do BTC, seria o padrão aí do topo não retestado como suporte, que é essa região, que seria entre 9 e 12 mil dólares, região condizente com o canal lateral. Então já expliquei isso várias vezes para vocês. O canal lateral seria a metade do canal, o fundo, ou
o final dele, né? Então, aqui seria ou esse movimento aqui até os 12.800 dólares, ou 8.793 dólares, 9 mil dólares por aí, seria o fundo do Bitcoin, o novo fundo do Bitcoin, beleza? Então, entre 12 mil e 9 mil, caso a gente perca os 17 mil dólares, ele vai buscar essa região, beleza? Os 18 mil, na verdade, 18.500 dólares agora, né? Que ele vai subindo, tá? Então, o suporte sempre ele vai subindo, ó. Com o suporte subindo, então ele está muito próximo, ó. Veja, ele está um suporte majoritário, muito apertado o preço, com a média 8 semanal esmagando também a resistência. Então ele vai ter uma vazão de preço direcional. Se a gente pegar o gráfico semanal, a probabilidade maior ainda é de baixa, porque a tendência semanal é de baixa. Então a probabilidade maior ainda é de baixa. E o mensal, a mesma coisa. Mensal, então, seria 3 meses consecutivos de baixa. Se ele tiver o rompimento verdadeiro, ele vai ter uma grande queda forte no mensal, levando o preço até os 12 mil dólares. Beleza? Então essa é a região de interesse comprador. Começa-se a ter muito interesse comprador nessa região. Lembrando que essa é uma região que é um topo que nunca foi testado como suporte, tá? Então esse é um... A gente já testou esse topo agora como suporte, que é essa região que não está perdendo, né? Mas esse topo aqui a gente nunca testou como suporte. Tá? Então ele provavelmente chegaria nesse ponto aqui. Esse seria o fundo majoritário do Bitcoin. Essa região aqui é a provável fundo do BTC, no contexto macro que nós estamos vivendo, tá? Bom, nós temos, pessoal, o índice Hang Seng, que é o índice de Hong Kong, das maiores empresas de Hong Kong. Lembrando que Hong Kong aí é uma região separada da China no contexto de sistema monetário, né? É um sistema capitalista. E basicamente nós temos o seguinte, lá nós temos um derretimento de 6%, nesse indicador, favorecendo mais ainda uma recessão econômica, tá? Uma das grandes polos de grandes empresas, incorporadoras e tudo mais, grandes corporativas têm sede em Hong Kong, tem também ações em Hong Kong. E esse derretimento de 6% aqui ele preocupa bastante e ele ajuda a acelerar a recessão econômica, tá? Essas empresas que deixam de ter lucro ou que perdem bastante lucro com a perda de acionistas, com esse grande movimento, isso é porque o Xi Jinping ele foi confirmado como líder por mais 5 anos, fazendo pela primeira vez aí, depois do Mao Tse-tung, eu acho que o primeiro governante que ficou mais tempo, ou que vai ficar mais tempo no comando da China depois do Mao Tse-tung, é o Xi Jinping. E aos 69 anos de idade. Lá eles têm o Congresso deles tinha uma lei do Partido Comunista, né? Tinha uma lei de que quando o governante chegasse aos 68 anos de idade, ele teria que ser deposto, né? Então ele teria que sair da sua posição de poder. O Xi Jinping conseguiu contornar isso, fez novas normativas no Congresso do Partido Comunista e ele agora fica por mais 5 anos na China, querendo estender ali até para 2035 o seu comando aí por mais 2 mandatos além deste, né? Então ele quer ficar uns 5 mandatos ainda até completar os seus 85 anos de idade. E aí o mercado de Hong Kong viu isso com péssimos olhos, basicamente essa mantida de poder do Xi Jinping fez com que as ações de várias empresas de Hong Kong tivessem essa queda de praticamente aí 6% dentro de um dia. Lembrando que esse é um dos maiores mercados financeiros do mundo, o de Hong Kong, e 6% nesse mercado é muita coisa, é muito mais dinheiro do que, por exemplo, o mercado de Bitcoin, tá? Vamos lá, do que o tamanho do mercado do Bitcoin. Então vamos falar, no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo gravado ontem. No próximo vídeo, no vídeo de amanhã, de terça e quinta e domingo, eu vou fazer vídeos gravados, terças, quintas e domingos, tá? Terças, quintas e domingos, os vídeos gravados vão ter uma abordagem mais de conhecimento sobre macro e também sobre cripto. Mas o que eu queria falar, que eu vou trazer para vocês, é sobre essa dinâmica do Tesouro dos Estados Unidos, que é uma das ferramentas que
a Janet Yellen, que é a presidente do Tesouro, né, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ela pretende fazer uma manobra para tentar injetar liquidez nos mercados de tesouro, que basicamente é começar a vender os títulos de dívida pública de curto prazo e começar agora a recomprar os títulos de longo prazo, fazendo um equilíbrio naquela curva de juros, né? Tentando aumentar uma demanda artificial do títulos de longo prazo, que é aqueles títulos de 10 anos, 30 anos para frente, que está com a demanda bem baixa. E quando isso acontece, o interesse deles é tentar fazer um equilíbrio dos títulos, porque agora nós estamos com a curva de títulos invertida, e aí eles, recomprando esses títulos de longo prazo, eles fazem um mecanismo chamado twist, que foi um mecanismo que eles fizeram para equilibrar o mercado depois da bolha.com. Tá? Então também é uma das manobras, além da elevação da taxa de juros, para tentar injetar liquidez e deixar o mercado um pouco mais equilibrado e diminuir um pouco a volatilidade do mercado. Tá? Então o aperto dos Estados Unidos ali, o aperto quantitative easing, né, o aperto monetário dos Estados Unidos, que é drenar dólares do mercado, a gente explicou isso no vídeo de ontem, né, o vídeo de domingo. Essa manobra faz com que a gente tenha menos dólares em circulação. Com menos dólares em circulação, mais bancos têm necessidade de tomar empréstimo e pegar dólares também, participar de leilões, principalmente do Banco Central Suíço, para tentar manter os seus fundos de uma forma saudável para que eles consigam pagar de volta o empréstimo que eles dão através das CDBs para clientes de grande poder aquisitivo. Então nós temos basicamente um sinal muito assustador, que é o seguinte: em períodos de normalidade, o Banco Suíço ele é a principal ponte entre bancos internacionais e o Fed, tá? Porque o Banco Suíço ele tem conta no Federal Reserve e o Federal Reserve tem conta no Banco Suíço. Então, se vários bancos começam a passar aperto financeiro, ou seja, com o aperto monetário, com a venda de tesouro, a redução de dólar circulante na economia, os banqueiros começam a sentir a necessidade de faltar liquidez, né, de não ter dólares, eles fazem, então, uma participação em um leilão semanal que acontece no Banco Suíço. E esse Banco Suíço, ele simplesmente ele faz leilões nas quartas-feiras, toda semana. E nós temos nesses leilões zero participação, geralmente de instituições bancárias. Então, muitos bancos eles não aparecem para solicitar, por exemplo, dólares pelo Fed. Então, isso daqui só acontece geralmente em situações de crash econômico. Tá? Então, quando começa a aparecer muitos bancos solicitando 2 bilhões de empréstimos, 1 bilhão de empréstimos, e assim por diante, vai solicitando capital para o Banco Suíço, isso significa que várias entidades bancárias estão passando por um aperto. Quando é que acontece esse cenário de que durante toda a semana ninguém participa desse leilão, daqui a pouco começou várias entidades bancárias começarem a participar? Quando as coisas começam a quebrar, quando os bancos começam a ameaçar a ficar insolventes, a não ter dólar suficiente para pagar as obrigações da tomada de empréstimos dos investidores. Então nós temos, com o tempo, um aumento significativo agora ao longo dessas semanas. Né? Começou novamente os bancos, as entidades bancárias a pedir empréstimo e vem aumentando, praticamente dobrando a cada semana. Então, toda quarta-feira, nesses leilões que não aparecia nenhuma entidade bancária normalmente, num contexto normal, num contexto de equilíbrio monetário, quando a gente está em desequilíbrio, começa a aparecer, então, essas entidades. E é o que me chama a atenção. Em nenhum momento surgiram 17 banqueiros solicitando 11 bilhões em dólares emprestado. Isso aconteceu agora no último dia 19, tá? Se eu não me engano, foi dia 19. Então nós temos o seguinte, a situação que se encontra nós temos
uma solicitação emergencial de dólares de liquidez para esses pequenos bancos. Ou esses pequenos bancos, não. Pequenos bancos, o meu ovo, né? Não sabemos que bancos são esses. Se é o Credit Suisse, o que mais tem aí. Mas são 17 entidades. Para vocês terem ideia, lá no Covidão foi muito menos, né? A maior concentração de entidades bancárias que solicitou de uma vez em um leilão desses foram 10 entidades bancárias em uma mesma semana. Agora nós estamos chegando a 17. Para vocês verem o tamanho da pica que tá, né? Da situação. Sem contar que ele vem dobrando, a solicitação de capital vem dobrando a cada semana. Então no início era 3 bilhões, depois virou 6 bilhões, agora tá 11 bilhões, quase 12 bilhões, né? Então quase dobrou o número de dólares necessários para manter alguns banqueiros em apuros vivos. Bom, nesse contexto, nos preocupa bastante a situação de uma possibilidade do dólar, né, por ter falta de dólar no mercado e o dólar estar esmagando as outras moedas globais, como, por exemplo, o yuan chinês e o iene japonês, nós temos basicamente isso daqui, ó. Além do euro e da libra esterlina, né? Então nós temos uma tendência de alta ainda no dólar, manutenção da média 8 semanal, um passo muito importante, né? Nunca dispute contra a média 8 semanal. Então nós temos basicamente esse ponto aqui como um ponto central para mim, definidor. Além de eu ter que ver a média 8 semanal ser rompida para cima nos mercados tradicionais, Bitcoin, S&P 500 e assim por diante, eu também preciso ver o rompimento, a perda da média 8 semanal do dólar. O que significaria que as outras moedas no mundo todo se valorizariam perante o dólar. O que não é o que está acontecendo exatamente nesse ponto. Bom, então quais são os passos aí, fofoletes? Primeiro, tem que entender que o agente que está causando fogo é o agente que está tentando apagar o incêndio, que é basicamente o Fed, né? O fim do Congresso do Partido Comunista Chinês, que trouxe o Xi Jinping até a possibilidade do Xi Jinping agora ficar até 2035, afetando aí todo o mercado asiático. Fechamento do semanal do S&P 500 em alta, aberturas em baixa, então o que ele entregou de alta na sexta-feira, hoje, ele começou abrindo em queda, aliás, ontem às 19 horas começou abrindo em queda. E o mercado do S&P 500 e Nasdaq, eles estão testando o suporte que foi perdido como resistência. Então, para a gente ver um mercado altista, a gente precisa ver, inevitavelmente, o rompimento dessa resistência para agir novamente como suporte, que é a média 8 semanal. Então, a média 8 semanal ela precisa se tornar suporte novamente. Ela está agindo como resistência. O mercado bate ali e não consegue passar, tá? Posso até mostrar de novo para vocês aqui. Então, a média 8 semanal, ela já está há muitas semanas agindo como resistência. Então, enquanto a gente não conseguir superar ela, não existe um ambiente favorável de compra, tá? Então, aqui está a média 8 semanal agindo como resistência desde o início do ano aí. Então, ela agindo como resistência, você fica majoritariamente vendido, se protegendo de possíveis crashes e quedas fortes, ok? Agora, aqui mais recentemente, nós tivemos então 1, 2, 3, 4, 5, 6 retestes como 6 retestes da resistência da média 8 semanal. Então, para mudar o cenário, a gente precisa do rompimento verdadeiro para cima. Enquanto ela não romper para cima, ficar majoritariamente vendido é o mais saudável, tá? Bom, aí o que acontece? A próxima chance onde é que vai ser? Do rompimento da média 8 semanal se a gente perder suporte. Lá embaixo, próximo suporte entre 12 e 9 mil dólares, beleza? A gente vai ter que ver como é que vai andar o movimento do mercado. Então, ainda contexto de baixa, beleza? Contexto ainda de baixa. Para ele ter o respiro, rompimento da média 8 semanal, fechando positivo acima da média 8 semanal. Enquanto isso não acontecer, majoritariamente vendido é o melhor a se fazer. Bom,
Então esse é o primeiro passo. Entender que o Fed pode, em algum momento, em breve, a secretária do Tesouro, isso eu vou falar mais no vídeo gravado, tá, pessoal? A secretária, para vocês entenderem essa dinâmica, como vai funcionar, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ela quer ela está especulando comprar títulos de longo prazo para aumentar um pouco a liquidez do mercado e estabilizar um pouco a volatilidade. Que nada mais é do que uma tentativa do próprio Fed salvar, né, se salvar, recebendo ajuda do Tesouro dos Estados Unidos. Fatores geopolíticos, então, o que está causando a baixa no preço do petróleo? Bom, o que está causando a baixa no preço do petróleo é justamente o risco de recessão em si, onde tem uma usabilidade menor. Então, com menos usabilidade, menos oferta, aliás, com mais oferta de petróleo, menos usabilidade de petróleo, o preço do petróleo ele tende a cair, né? Quanto menos ele é utilizado. E geralmente o que eu estou entendendo, né, é que os dados de inflação, aliás, os dados de exportação e importação da China, principalmente o de exportação, ele caiu bastante. Deixa eu ver aqui. Ele caiu aqui, ó. Os de importação caiu bem abaixo do esperado, tá? Era 1% o esperado, caiu para 0,3%. Então isso é uma demanda mais baixa de transporte também. Então isso afeta provavelmente o preço do petróleo também, tá? Com menos importação do que o esperado, a China vem aí caindo bastante, utilizando também menos cargueiros para serem enviados para a China, né? Então nós temos uma movimentação menor. Ao mesmo tempo, essa guerra comercial dos Estados Unidos e China vai afetar diretamente essas importações e exportações, porque eles são os que mais trocam entre si produtos, né? Muitas coisas que são produzidas nos Estados Unidos são importadas da China, e a mesma coisa acontece no mercado americano. Então, acredito que com a recessão a demanda por petróleo vai ser menor e por isso que a OPEP decidiu na semana retrasada fazer o corte de barril de petróleo da produção, né, para tentar fazer com que não tenha uma queda tão bruta o movimento do petróleo, do barril de petróleo. O barril de petróleo que vem fazendo então topos e fundos descendentes, agora faz um engolfo de baixa, significa que ele não conseguiu romper a resistência, então sim, a demanda ela está abaixo o suficiente para impedir que o preço do petróleo fique tão caro, beleza? Além disso, os Estados Unidos abriu mão liberou as reservas de petróleo, de barril de petróleo, que a gente estava falando na semana passada. Se a gente for ver, a tendência é de baixa ainda, mesmo que ele teve esse movimento de alta da decisão da OPEP. Eu não ficaria apostando em alta do petróleo, por quê? Porque isso é uma barra de continuidade de baixa. Se você pegar também do dia 10 de outubro em diante, até agora, nós tivemos um enfraquecimento da tendência de alta que abriu aqui. Ele tentou iniciar uma tendência de alta forte, só que ela foi enfraquecida, as barras vermelhas estão maiores, em maiores quantidades do que as verdes. E isso significa que se ele conseguir amanhã ter uma negativa, ele vai perder esse fundo anterior aqui e retoma a tendência de baixa. Se ele retomar a tendência de baixa, melhor para a inflação global como um todo. Seria um sinal de que a inflação poderia começar a diminuir, tá? Porque o petróleo alto significa inflação alta, pois os produtores de petróleo teriam que repassar a produção para os investidores. Bom, além disso, né, então, o que causa a desvalorização do barril de petróleo é a recessão e arrefecimento aí das economias como um todo. Tá? Então a ideia é que a gente vê o petróleo ficar cada vez mais barato, o preço do barril voltar para o nível de $80. Então agora a gente vai para o passo 3, análise técnica e condições gráficas, né? A gente vai falar sobre o pivô do Fed. Então o Fed vai fazer o pivô, que é comprar os títulos de longo prazo. Bom, se ele começar a comprar os títulos de longo prazo, se a Janet Yellen começar a comprar os títulos de longo prazo do Tesouro, o dólar tenderia a cair aqui, ó, tá? Então o dólar tenderia a lateralizar, entrar em lateralidade. Entrando em lateralidade, os mercados de risco subiriam, tá? Então, para a gente ver
esse tipo de movimento acontecer sendo refletido no gráfico é através da perda da média 8 semanal no caso do dólar e ganho da média 8 semanal no caso dos ativos de risco. Então, todos os ativos de risco você veria subir acima da média 8 semanal. Beleza? Como não aconteceu, ainda tem que esperar um pouco. Tem que ter toda a paciência do mundo e esperar um pouco, tá? Para não cair no risco de tomar um crash na cabeça aí. Outra coisa importante que eu queria comentar com vocês. O enfraquecimento temporário do dólar ele vai acontecer se a Janet Yellen se o Tesouro Americano começar a comprar os títulos de dívida de 30 anos, sim. Aí a gente vai ver o enfraquecimento do dólar. O que está acontecendo é o Japão, né? O Japão, a China, a Europa, né? Toda a zona do euro, Reino Unido também, Inglaterra, estão com as suas moedas perdendo para o dólar por causa das suas políticas de apertamento quantitativo que estão vindo com um atraso de 6 meses em relação ao mercado americano. E na situação do mercado Brasil, como nós já estamos em situação deflacionária, é porque a gente começou a emitir dívida e vender dívida para investidores já em dezembro do ano passado, bem antes do Fed começar a fazer o apertamento quantitativo. Então a gente começou a fazer nosso apertamento quantitativo, isso tende a valorizar um pouco o real perante o dólar, por isso que todas as outras moedas, em relação ao cesto do dólar, as outras moedas globais estão perdendo bastante para o dólar está nessa alta infinita, né? Mas o real está conseguindo dar uma segurada, ele fica em 5,33, depois ele volta para 5,17, volta para 5,33, volta para 5,17. Por quê? Porque o Brasil está conseguindo captar bastante investimento de fora, principalmente aliado aí à sua política de ter um mercado de ações majoritariamente voltado a commodities e commodities agrícolas. Então a gente tem muita exportação e importação, muitos parceiros comerciais também. Somos um dos aliados aí da Rússia no contexto de importação e exportação. Então, basicamente, nós estamos um pouco mais tranquilos e numa situação mais perene do que o resto do mundo, né? O mundo está bastante recessivo, mas o Brasil aí está conseguindo escapar até, de certa forma, dessa recessão global, tá? Bom, e no Japão, então, os caras estão totalmente perdidos. O presidente do Banco Central lá, japonês, ele não sabe se é melhor desvalorizar a moeda, se é melhor comprar os títulos e desvalorizar a moeda, ou se é preferível vender os títulos e fazer o apertamento quantitativo. Ele está nessa dúvida. E nos últimos 2 dias, se eu não me engano, o Japão ele teve uma intervenção no iene, tanto que o iene subiu, né? Eu não sei se eles elevaram a taxa de juros, o que eles fizeram para fazer com que o preço do iene subisse um pouco, tivesse uma recuperação dessa grande queda em relação ao dólar, e por isso que o dólar teve esse enfraquecimento temporário aí, porque teve alguns desses países e alguns dos bancos centrais desses países estão tomando decisões para tentar para essas moedas globais não perderem tanta força em relação ao dólar. Beleza? E basicamente é o seguinte, pessoal, quem é o maior comprador, né, da dívida americana? O maior comprador da dívida americana é o Fed. E por enquanto ele ainda continua vendendo 60 bilhões por mês em ativos aí, em títulos de dívida para os especuladores, para os investidores de risco. Então, investidores de risco começam a trocar ações ou criptos por títulos americanos de curto prazo. Só que chega um momento que a maior parte está só comprando títulos de curto prazo, e aí nós temos a inversão da curva de juros, que é o governo pagando um rendimento maior nos títulos de curto prazo. Chega um momento que eles precisam fazer esse balanço, que é esse sistema twist, que eles chamam, que é daí o próprio Tesouro começa a vender os títulos de curto prazo, os novos títulos, e também começa a comprar os títulos de longo prazo e os títulos mais antigos. E essa dinâmica eu vou explicar melhor para vocês no vídeo gravado dessa semana, tá? Bom, fazendo esse tipo de movimento, então, a gente ainda tem os títulos hipotecários, os títulos de dívida pública americana sendo vendidos, o apertamento ainda está acontecendo, então por isso que o risco de baixa é maior, mas um crash pode acontecer se um daqueles bancos que estão pedindo dólares emprestados para o Banco Central através do Banco Suíço,
eles tiverem alguma quebradeira, algum crash. Então, se tiver alguma insolvência em algum banco, vocês podem ter certeza que a gente vai ver um crash no S&P 500 e no Bitcoin assim por diante. Então, eu estou um pouco preocupado e acompanhando o semanal para ver se nessa próxima quarta-feira mais bancos vão lá solicitar dólares emprestados para o banco suíço, tá? Nesse caso, então, basicamente nós temos essa situação insalubre aí, beleza? Ademais, ali o resto veio o PIB um pouco acima do esperado na China, né? A China teve um crescimento. A gente sabe que esse crescimento também tem muito aspecto naquele crescimento artificial produzido pelo sistema Ponzi lá do real estate, né? Do setor imobiliário. Nós temos o Rishi Sunak, que já foi o primeiro, ele foi o ministro da economia, assumindo aí como suposto principal candidato a primeiro-ministro do Reino Unido, que é um cara que supostamente sabe muito mais do que a Liz Truss sobre economia. A Liz Truss, ela não aguentou nem 45 dias no cargo de primeira-ministro. Para vocês terem ideia, o primeiro-ministro britânico ele é o mais importante aí das entidades de liderança aí da zona do euro, da zona do euro não, perdão, do Reino Unido. Então nós temos basicamente esse cara, o Rishi Sunak, como um potencial candidato que poderia até trazer um pouco mais de calmaria e tranquilidade para os mercados lá, pelo menos para o mercado especulativo lá na Europa, visto que ele é um dos favoritos aí dos investidores, né? Ele acho que é do Partido Conservador. Então, basicamente, ele teria ele seria na visão dos especuladores de risco lá do Reino Unido, ele seria um cara um pouco mais competente, né, que poderia resolver os problemas de curto prazo e a tomada de decisão de fazer mais apertamento quantitativo para que a libra esterlina não perca mais tanto valor perante o dólar. Então esse pode ser um dos fatos que pode acontecer ao longo dessa semana que pode alterar um pouco essa dinâmica do dólar, tá? Beleza, e quais são as tendências vigentes, fofoletes? As tendências vigentes, então, mensal de baixa ainda, semanal de queda, diário de baixa ainda, né? Então, gráfico diário, semanal, mensal de baixa ainda no Bitcoin. Gráfico do Ethereum, a mesma coisa, segue em tendência de baixa. Fez um movimento de alta aqui, tentou romper para cima, o caixote ainda não conseguiu. Se ele romper para cima, tomar bastante cuidado, que provavelmente ele vai bater alguma resistência, que na minha opinião seria uma resistência dos 1.580 dólares e pode desabar, tá? Então se ele romper para cima, eu venderia Ethereum a 1.580 e que recompraria ele aqui mais embaixo, tá? Faria esse tipo de movimento. Lógico que esperando com toda a paciência do mundo ele perder a média 8 semanal. Não tomaria essa decisão, tipo, bateu os 1.580, eu vou vender. Não. Espera ele bater os 1.580, ver o que o preço vai fazer, se ele vai continuar subindo um pouco mais ou não. E aí, quando ele perder a média 8 semanal, ficar vendido novamente, entendendo que o contexto de baixa é muito mais provável. A Cardano, fofoletes, Cardano tendência de baixa também, né? Cardano tendência de baixa. Eu vou desistir da Cardano temporariamente, por quê? Porque a Cardano, na minha opinião, ela vai bater os 15 centavos. Então, acredito que ela está em ampla tendência de baixa. Eu acho que ela vai bater os 15 centavos ou até cair além disso. O que se sucede na Cardano, que eu acho de problema, é que eles atrasam demais as soluções do projeto. O desenvolvimento é muito difícil, é muito ruim. Os desenvolvedores da Cardano acham a linguagem de programação muito complexa. E apesar de toda a parte fundamentalista ali, por enquanto ainda eu acho muito arriscado se expor em Cardano agora. Acredito que ele vai cair ainda para os 15 centavos ou até além disso, tá? Então acho que a Cardano vem mais profundo aí também. A XRP, que tinha iniciado uma alta, ela já está perdendo. Então ela já está fazendo engolfo de baixa. Voltou à tendência de baixa recentemente. Então ela fez um movimento de alta especulativo por causa do vencimento contra o processo da SEC. Na minha opinião, ela vai voltar à tendência de baixa no curto prazo. Continua acima da média 8 semanal.
mas como o contexto do mercado está muito ruim ainda, acho que ela vem a ter mais uma continuidade de baixa. Então, se eu fosse apostar na XRP para queda, eu acredito que ela vai perder esse fundo anterior aqui, acompanhando outras criptos aí também. O total de moedas também acredito que é de baixa. Eu acabei de deletar sem querer aqui. Total de moedas aqui também acredito que vai evoluir para baixa. Se evoluir para baixa, o próximo tamanho de mercado vai ser entre 600 bi e 400 bilhões. Então isso é uma saída muito grande de dólares das criptomoedas. Pelo menos região de FIBO, desse grande movimento aqui, eu acredito que ele vai atingir 0,5 de FIBO, que é os 600 bilhões, ou no caso aqui mais embaixo, 400 bilhões de dólares. Eu chutaria, inclusive, que os 400 bilhões de dólares é mais plausível acontecer do que o movimento de ele ficar nessa posição que ele está agora. Tá? Acho que ele vai dar uma derretida mais gostosinha aí. A Chainlink, pessoal, a Chainlink é a mesma coisa, baixa ainda, quero romper para baixo. Então isso aqui é um movimento de continuidade de baixa, é um pivot que a gente chama, né? Triângulo simétrico, indecisão. Geralmente o movimento que vem em seguida é de continuidade de baixa. O movimento também que ele gosta de fazer geralmente faz esse movimento, acumula e entrega mais uma nova baixa, tá? Eu acho que entre 3 dólares e 4 dólares é um bom preço aí para a Chainlink. Eu acho que ela vai chegar a cair para esses níveis, tá? Por que eu acho que vai cair para esses níveis? Porque aqui é o ponto de controle dela. Então, se a gente pegar o ponto de controle dela aqui, você joga na metade, ela pode chegar aí até uns 2 dólares aí. 2,37 a Chainlink pode chegar, caso ela perca esse suporte. E aí a velocidade de derretimento vai ser baseada na velocidade de queda do mercado tradicional. Tá? Se o mercado tradicional derreter violentamente, elas derretem violentamente. Senão, nós temos aí uma manutenção de movimento lateral ainda. Lembrando que ela ainda pode romper para cima, esse pivot ainda pode fazer o movimento de retestar esse suporte perdido, para depois no futuro cair. Isso tudo muda, toda essa dinâmica é alterada baseada em controle dos preços. Então ele pode ainda fazer esse tipo de movimento, ou pode vir direto, tá? Não sabemos, temos que aguardar. Mas, pelo que se sucede, me parece que vai vir um movimento de desalavancagem ainda, porque eu acredito que essa tomada de decisão do Tesouro Americano não vai acontecer antes do início do ano que vem. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui nós temos. Sobre criptos, coleção de NFT azul que quebrou recorde de 8 skates mais caros já vendidos. Os caras venderam arte, para vocês terem ideia. Teve gente que pagou 300 Ethereums, por 309 Ethereums, 404 mil dólares por um shape de skate. Que interessante, né? Para vocês verem ainda que tem demanda em NFTs, que tem gente louca botando dinheiro em NFTs, a moda louca aí, botando 300 Ethereum num shape de skate. Puta que pariu. Enfim, esse é um mercado bastante promissor no futuro. Acredito que quando o mercado retomar alta, ele vai ser um dos mais especulados. E também um dos mais problemáticos, né? Porque tem menos liquidez de todos os mercados. Juros imobiliários estão subindo ainda novamente, chegando perto de 7%. Então isso afeta todo o investimento do setor imobiliário americano. Basicamente, com a elevação da taxa de juros ainda, nós vamos ver desvalorização em vários imóveis nos Estados Unidos, como Miami, etc. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. A presidente do Tesouro já falando em recessão, né, risco de recessão, e vê um longo caminho para a meta de inflação. Vocês já estão vendo aí a secretária do Tesouro dos Estados Unidos aí. Ela disse que o país já corre o risco de entrar em recessão por conta da inflação relativamente elevada. Então ela já está antecipando o 2023. 2023, o que a gente espera para 2023 é realmente queda. Tá? Então 2023 a gente vai ter recessão global, beleza? Se os caras que são donos
do principal sistema monetário do mundo estão falando isso, com certeza já está confirmada aí recessão para 2023. Beleza? E aí outra coisa, Fofoletes, eles também agora, além do real digital que é discutido aqui no Brasil, lembrando que o Brasil ele está muito à frente do tempo no sistema de pagamento com o Pix, né? O sistema de pagamento do Brasil ele é um sistema invejável, tá? Porque tu vai nos Estados Unidos lá, os caras ainda, tu passa ainda o cartão e faz a assinatura Você tem que assinar a mesma assinatura que você usou para tua conta bancária do teu cartão de crédito. Um negócio bem arcaico, né? Você não consegue usar Pix, fazer pagamento com Pix lá nos Estados Unidos. E eles agora estão defendendo a criação de uma moeda digital para, logicamente, controlar o imposto, né? Controlar o imposto de renda, conseguir controlar a origem do dinheiro de todo mundo, o Estado ter mais poder e assim por diante. E agora também querem ir atrás da regulamentação das criptomoedas, né? Por causa da turbulência que teve recente com a Terra Luna ao longo desse ano, onde o token UST perdeu a PEG, perdeu o seu colateral e praticamente foi a zero. Então nós temos aí basicamente a Janet Yellen comentando sobre a necessidade de fazer regulamentação, criar o dólar digital. Com o dólar digital ele vai ser a versão do anticristo das criptomoedas, né? Enquanto o Bitcoin ele serve para você poder usar o seu dinheiro com a sua chave privada e você ter liberdade, supostamente, com seus dados e o seu dinheiro, o dólar digital seria o oposto, né? Onde você perderia total controle sobre o governo explorar vulnerabilidades com a movimentação do seu dinheiro e te cobrar o imposto que eles desejarem. Então, se eles desejarem que o imposto vai subir de 15% ao ano para quem tem renda de mais de 10 mil reais, por exemplo, isso vai acontecer com essas moedas digitais, né? Então, bem complicado. Mas é o futuro, tá? Inevitável vai se passar por isso. A digitalização de tudo. Provavelmente no futuro o imposto de renda a gente não vai precisar ficar fornecendo manualmente, brigando com o nosso contábil para determinar as 400 mil leis que existem aí sobre movimentação financeira. E a gente vai ter o descontado do nosso salário, da nossa renda e provavelmente os empresários também descontados todos os impostos automaticamente pelo controle da moeda digital. Além disso, eu queria só comentar, por final, esse é um indicador MVRV Z-Score. Esse indicador, pessoal, que é do Look into Bitcoin, ele mostra o comportamento dos mineradores que geralmente fazem uma pressão de venda, é uma pressão de venda de longo prazo no Bitcoin, porque os caras que mantêm as máquinas, né, de Bitcoin, eles usam para minerar Bitcoin, pegam esses Bitcoins e acabam vendendo a mercado para poder pagar as contas, a manutenção da mineração. E aí nós temos o seguinte, quando nós temos no pool múltiplo o toque na região verde, o preço para o longo prazo ele já é um preço ok, já é um preço interessante, né? Mas lembrando que lá quando o Bitcoin valia $400 e ele chegou nessa zona verde, ele não impediu, né? Os compradores de Bitcoin a mercado não impediram que o Bitcoin caísse 50%. A mesma coisa aqui nessa região. Quando chegamos na região verde, o Bitcoin também perdeu metade do valor dos $6.000 até os $3.200. Dos 6.400 até os 3.200, perdeu 50%. Então, se eu fosse chutar, né, uma queda de 50% seria até razoável para o Bitcoin, mas poderia ser a última. E tem um detalhe interessante, né? Essa pressão de venda, quando ela chega no seu ponto máximo aqui de manutenção das moedas, ou seja, da retenção das moedas pelos mineradores, nós geralmente temos um indicador de compra de ativos que traz 100% de lucro depois de 3 anos. Então, desde que ele toca nessa região verde e você compra e 3 anos depois você aguarda por 3 anos, 3 anos depois, 100% das vezes que isso aconteceu, você teve muito mais lucro do que se tivesse esperado o preço fazer um movimento X ou Y, né? Eu ainda prefiro seguir a média 8 semanal, esperar ele se decidir do que comprar agora, porque ele pode retestar esse fundo mais uma vez e produzir um novo fundo de 50% de queda. Eu acho que era isso, Fofoletes.
tá? Então, uma coisa muito importante, nunca lute contra a média de 8 semanal. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui o que mais. O dólar vai continuar ditando os preços dos ativos, então, enquanto tiver apertamento quantitativo, provavelmente o M2 vai ser enxugado do mercado com mais, né? Mais possibilidade. Com menos dólares em circulação, mais o dólar tende a se valorizar. E mais demanda também, né? Porque o dólar tem uma demanda grande aí por conta do risco de recessão. Então, o que fazer? Ter muita paciência, controlar a impulsividade, ter caixa. Então, quando eu falo vendido, é ter caixa, ficar dolarizado, majoritariamente vendido. Relação 80%, 20% é 80% vendido, ou em caixa ou em dólar, 20% comprado. Esses 80% podem ser subdivididos em reais, em, sei lá, renda fixa brasileira, assim por diante, renda fixa americana. Acumular bons ativos, então quem tem atualizações pela frente, comunidade ativa, tipo a Chainlink, o Ethereum, a Polygon, são ativos bons. Aproveitar o possível crash e quedas, ter sangue frio, as coisas vão melhorar depois de um tempo. O Fed pode criar outras ferramentas, né? Lá fora dizem que o Federal Reserve, a Reserva Federal dos Estados Unidos, pode se fundir com o Tesouro americano. E essa fusão entre esses dois órgãos pode criar um banco central mais poderoso, sei lá, que pudesse fazer algumas alterações e algumas regras e pudesse criar novos instrumentos para injetar liquidez. Enfim, vocês sabem que eles controlam o mundo porque eles têm o dólar, né, o controle do dólar. Então eles podem fazer alguma coisa, alguma política monetária nova que ninguém sabe, que ninguém conhece, que poderia mudar as coisas, melhorar as coisas rapidamente. Por isso que eu digo, não vale a pena ficar sempre pessimista pro resto da vida, né? A gente pode acreditar que o mercado vai cair mais e vai ter um crash, mas a gente não tem controle sobre as situações dos bancos centrais internacionais. O que se vê são sinais de movimento de recessão, coisas que já aconteceram em recessões passadas, se repetindo, como a solicitação de dólares emprestados por bancos internacionais para o Banco Suíço, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que pode acontecer algum tipo de movimento entre a secretária do Tesouro americano e o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, com a Janet Yellen, e eles fazer algum movimento e criar novos instrumentos, tal como criaram instrumentos nas outras crashes e nas outras crises, tá? Então as coisas tendem a melhorar com o tempo. Outra coisa, ter carteira de gerenciamento, que é o pilasfolio.com.br, onde a gente gerencia as carteiras, né? Ser membro do canal, então para você receber mais conteúdos e informações exclusivas, e entender que o dólar hoje é o ativo mais desejado, então entender que enquanto a gente vê o dólar sendo mais desejado, a gente tem que ter toda a cautela do mundo. Beleza? Muito bem, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Conteúdo um pouquinho mais longo, né? A gente vai se ver, então, durante a semana. E espero que